Ok, gente, de volta mais uma vez. E agora iniciamos a unidade 3, né? Tipos de pesquisa e estratégias de pesquisa. Tá? Nesta unidade, vamos conhecer as características que distinguem os diversos tipos de pesquisa científica, né? A exploratória, a descritiva e a explicativa. Na sequência, vamos conhecer os procedimentos metodológicos denominados abordagens de pesquisa. Seria a pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa e a quanti-quali, ou quali-quanti. Né? E, para finalizar, vamos abordar as diferentes estratégias de pesquisa, com destaque para o experimento, né? O survey, né? A pesquisa documental, né? O estudo de caso e a etnografia. Tá? Então, ao final desta unidade 3, eu espero que vocês sejam capazes de identificar os diferentes tipos de pesquisa, né? Diferenciar as abordagens quantitativa e qualitativa e escolher a estratégia de pesquisa mais adequada e coerente com o problema que vocês desejam investigar. Ok? Então vamos começar pelos tipos de pesquisa, né? Considerando a sua finalidade. O primeiro é a pesquisa exploratória, né? Ela proporciona ao pesquisador uma maior familiaridade com o seu problema de pesquisa. Segundo Cooper e Schindler, as pesquisas exploratórias servem para 3 coisas. Primeiro, aumentar o entendimento do problema. Segundo, refinar a questão de pesquisa. E terceiro, identificar informações que possam ser reunidas para formular as questões investigativas. Então, esse tipo de pesquisa ele ajuda a formar um esquema geral do estudo. Tá? Ele auxilia o pesquisador a organizar o uso do tempo e dos recursos e contribui para gerar ideias iniciais, né? Ou seja, insights sobre um fenômeno estudado. Então, comparado aos outros 2 tipos de, né, que veremos a seguir, né, a pesquisa exploratória é aquela que apresenta menor rigidez no planejamento. Né? Porque busca o quê? Ela busca formar uma visão preliminar a respeito do objeto de estudo. Então, pensem num exemplo de gestão pública. Né? Imaginem que um órgão acabou de implantar o teletrabalho, né? E eu, como pesquisador, eu quero investigar como funciona essa nova modalidade. Tá? Então, eu ainda não sei exatamente o que procurar. Então, eu faço uma pesquisa exploratória para eu me familiarizar com o fenômeno, né, antes de aprofundar na investigação. Tá? Então vamos agora aos outros 2 tipos de pesquisa. Seria a pesquisa descritiva, que tem como principal objetivo a descrição das características de determinada população ou fenômeno. Tá? Dependendo do paradigma escolhido, o pesquisador pode descrever o comportamento de relações entre fenômenos ou simplesmente descrever o entrelaçamento desses fenômenos, né? Suas relações e interações. Então, o principal objetivo, né, aqui é retratar com precisão características de indivíduos, né, de eventos ou situações, respondendo a perguntas como o que, onde e quando. Então, sendo no exemplo, né, do teletrabalho que estamos anteriormente, uma pesquisa descritiva mediria o perfil dos servidores em teletrabalho, idade, cargo, tempo de serviço. Já a pesquisa explicativa, né, ela busca encontrar explicações para os fenômenos e comportamentos observados. Enquanto a pesquisa descritiva responde ao que, onde e quando, a pesquisa explicativa ela procura respostas para o porquê e para o como de um fenômeno. Tá? Então, o objetivo principal aqui é identificar precisamente os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Tá? As conexões entre causas e efeitos.
Então, no nosso exemplo acima, teletrabalho, uma pesquisa explicativa buscaria entender por que a produtividade dos servidores aumentou ou diminuiu com essa nova modalidade, né, do teletrabalho. Entendeu? Passamos agora para as abordagens de pesquisa, que diz respeito a como coletamos e interpretamos os dados. Tá? Então, segundo Richardson, pesquisa quantitativa envolve a coleta e análise de dados numéricos e a aplicação de testes estatísticos, tanto na coleta quanto no tratamento dos dados. Então, nas ciências sociais, ela se refere à investigação sistemática, né, e empírica dos fenômenos sociais por meio de técnicas estatísticas, matemáticas ou computacionais. Tá? Então, o processo de mensuração ele é fundamental aqui. Por quê? Porque fornece a conexão necessária entre a observação empírica e a expressão matemática das relações quantitativas. Então, esse procedimento ele é amplamente utilizado, né, em pesquisas de opinião, né, como aquelas realizadas por institutos como o IBOP, né, ou o Datafolha, né, que utilizam a estratégia Survey, né, que veremos daqui a pouco, para coletar dados, lógico. Então, os adeptos, né, da pesquisa quantitativa justificam sua adoção por razões de custo, né, rapidez e pela possibilidade de estabelecer comparações e generalizações entre os fenômenos estudados. Então, um exemplo prático, né, numa pesquisa de satisfação com o atendimento ao cidadão, né, em um órgão público, a abordagem, né, quantitativa aplicaria o quê? Um questionário estruturado, com notas de 0 a 10, né, a uma amostra, né, representativa de usuários daquele órgão. Tá? Entendido? Quanto a pesquisa quantitativa busca mensurar a realidade, a pesquisa qualitativa, gente, se dedica ao estudo de fenômenos em que a quantificação não é apropriada, né, ou em que não seja conveniente, né, reduzir o objeto a variáveis e padrões de medida. Então, fenômenos como crenças, valores e atitudes que exigem um espaço de análise mais profundo, né, que não se reduz à quantificação, trabalha-se com pesquisa qualitativa. Então, segundo Denzin, né, e Lincoln, a pesquisa qualitativa é uma atividade situada intimamente ligada ao contexto, né, que insere o pesquisador na própria realidade que ele está estudando. Então, ele próprio participa ativamente do processo de desvelamento e construção da realidade por meio de quê? De instrumentos como o diário de campo, fotografias e até entrevistas. E existe, né, ainda uma terceira possibilidade, né, a pesquisa qual e quant, né, que combina aí os dois procedimentos anteriores, quantitativo e qualitativo. Né? Então, por exemplo, uma pesquisa sobre desempenho acadêmico de estudantes nas escolas, né, nas escolas públicas, por exemplo. Ela pode, na primeira etapa, coletar e interpretar dados estatísticos, né, consolidados ali do INEP, e depois realizar entrevistas semi-estruturadas com alguns estudantes. Para quê? Para compreender em profundidade, né, questões que os números sozinhos não conseguem explicar. Tá? Então, voltando aqui ao nosso exemplo do atendimento ao cidadão, uma pesquisa qual e quant aplicaria primeiro o questionário quantitativo e depois aprofundaria com entrevistas qualitativas, né? Os motivos das notas mais baixas, por exemplo. Tá? Vamos agora às estratégias de pesquisa, tá? Que alguns autores chamam também de métodos de pesquisa. Tá? Elas representam o plano geral de como o pesquisador vai responder a sua pergunta de pesquisa. Então, a primeira que quero apresentar aqui é o Survey, que teve origem nos anos 1930, quando o sociólogo Paul Lazarsfeld, né, utilizou esse método para investigar os efeitos do rádio
na formação da opinião política nos Estados Unidos. Tá? Então, o Survey, ele é uma estratégia que faz uso de questionários para coletar dados de forma sistemática sobre pessoas, nas suas preferências e seus comportamentos, sendo muito popular por ser relativamente fácil de aplicar e por inspirar confiança nos seus resultados. Tá? A segunda estratégia é o estudo de caso, tá? Que Eusendart, né, um autor aí, define como uma estratégia de pesquisa orientada para a compreensão das dinâmicas que emergem de contextos singulares. Segundo Godoy, tá, o estudo de caso tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores procuram responder as questões como e por quê. Né? Então, certos fenômenos ocorrem, né, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados. Então, existem 3 tipos de estudo de caso. Segundo Stake, né? É o intrínseco, que desperta o interesse do próprio caso. O instrumental, que serve para generalização ou aprofundamento de um problema. E o múltiplo ou coletivo, que reúne diversos estudos de casos instrumentais. Né? Então vamos conhecer agora mais 3 estratégias importantes. Tá? A pesquisa documental, que restringe sua coleta de dados à utilização de documentos. Temos documentos escritos ou não escritos, fotografias, mapas, atas e relatórios. Então esses documentos eles podem ser fontes primárias, quando produzidos por quem vivenciou diretamente o evento estudado, né? Ou fontes secundárias, quando coletados por quem não estava presente na ocorrência do fenômeno. Tá? Por exemplo, relatórios do IBGE ou do Banco Mundial, um exemplo disso. A etnografia, por sua vez, ela tem suas raízes em pesquisas de campo de antropólogos como Claude Lévi-Strauss, né, e Malinowski. Então, a etnografia busca identificar e compreender em profundidade, né, a realidade social e cultural vivida por determinadas populações, né, exigindo aí a imersão completa do pesquisador na cultura estudada. Tudo isso por longos períodos de tempo, viu? E por fim, o experimento, né, que é uma das estratégias mais rigorosas. Por quê? Porque ela tem poder explicativo e preditivo, né, decorrente da identificação de relações de causa e efeito. Então, no experimento, né, nele, o pesquisador trabalha com um grupo experimental e um grupo de controle, manipulando uma variável independente para observar seus efeitos sobre uma variável dependente. Um exemplo clássico que trago para vocês é o experimento de Hawthorne, né, coordenado por Elton Mayo, que deu origem, né, à famosa Escola das Relações Humanas na Administração. Okay? Fechando aqui a unidade 3, a terceira unidade, vamos retomar. Né? Vimos que os tipos de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa definem a finalidade da nossa investigação. Vimos que as abordagens quantitativa, qualitativa e qual-quant definem como vamos coletar e interpretar os dados. Né? E vimos 5 estratégias de pesquisa, né? Survey, estudo de caso, pesquisa documental, etnografia e experimento, que representam os planos gerais para respondermos a nossa pergunta de partida. Tá? O ponto mais importante, né, que eu quero que vocês levem dessa unidade, pessoal, é que a escolha metodológica deve ser sempre coerente com o problema e um dos objetivos da pesquisa. Tá? Então não existe estratégia superior ou inferior. Tá? O que existe é estratégia adequada ou inadequada ao que se pretende investigar. Tá? Então na próxima unidade nós vamos aprender a estruturar formalmente todo esse planejamento em um projeto de pesquisa. Tá? E olha, lembre-se do Fórum 2, também do seminário dessa unidade. Bons estudos, tá?